Boa tarde, meu pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula nossa e hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei para vocês aí relacionadas ao segundo bimestre, tá? Na quinta semana nós fizemos um resumo, eu pedi para vocês fazerem um resumo, tá? Eu coloquei ali que é para escrever, né, um texto para abordar os princípios e do direito coletivo do trabalho. Tranquilo, vocês poderiam ter utilizado qualquer doutrina, tá tudo certo. Na sexta semana, eu pedi para vocês escreverem um texto a respeito da Organização Sindical Brasileira. Também coloquei no material de vocês, né? Disponibilizei lá. Tudo ok, não creio que seja motivo para grandes debates isso aqui. A sétima semana nós fizemos a revisão, né, para nossa prova. E na oitava semana vocês fizeram a prova. Depois veio a nona semana, e daí eu falei um pouquinho sobre a greve, tá? Nessa nona semana, gente, eu coloquei um exercício para vocês, onde dizia assim: responda as seguintes questões. Número 1. A titularidade do direito de greve pertence, letra A, ao Ministério Público do Trabalho, B, à Assembleia Geral dos Trabalhadores Interessados, letra C, à entidade sindical da respectiva categoria profissional, letra D, aos trabalhadores, letra E, à diretoria do sindicato. Gente, pergunta fácil, todo mundo sabe que a titularidade do direito de greve é dos trabalhadores, tá? Não vão me colocar lá outras pessoas que não tem nada a ver. São os trabalhadores que possuem esse direito, tá? Essa titularidade para exercer esse direito de greve, tudo bem? Então, essa aqui, fácil. Letra D, pertence aos trabalhadores. Em relação à greve, assinale a alternativa correta. Essa aqui é a assertiva 2. Vamos então para a letra A. Qual que é a correta? Letra A. Não se considera atividade essencial o transporte coletivo. Gente, transporte coletivo é atividade essencial. Lendo a lei da greve, vocês já iam saber disso. Aqui já exclui essa alternativa aqui. Letra B. É proibida a contratação de trabalhadores substitutos para os trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Ok. Pode, quando está previsto em lei, a substituição dos trabalhadores que estão em greve, como, por exemplo, no caso de atividades essenciais, enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham com a rede de energia elétrica, trabalham com a Sanepar, que no nosso caso aqui no Paraná. Então, esses trabalhadores, gente, eles podem ser substituídos, tá? Porque a população precisa desses serviços, tá? Se não tem trabalhadores suficientes, eles podem ser substituídos, mas está previsto na lei, tudo bem? Se não estiver previsto, aí não pode haver substituição. Senão qualquer empresa faria essa substituição, ficaria muito fácil de levar à greve. Então, a empresa não sofreria nenhum prejuízo com a paralisação dos trabalhadores, entenderam? Muito bem, a letra C, a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 24 horas da paralisação. Prestem atenção aqui, não é 24 horas, a resposta correta é 48 horas, tá? Então, aqui a entidade patronal correspondente aos empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência de 48 horas. A D é uma continuaçãozinha ali. Em serviços ou atividades essenciais, gente, ficam as entidades sindicais ou dos trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas? Não. Aqui, para as atividades essenciais, o prazo é de 72 horas, tá? Então, os empregados de atividades essenciais devem comunicar, né, que estão entrando em greve com 72 horas de antecedência, tá? Bom, letra E, o direito de greve será exercido na forma estabelecida em norma coletiva de trabalho. Não, ele pode ser exercido, tá? De uma forma conforme a lei da greve, não precisa estar estabelecido na norma, tá, gente? Coletiva do trabalho. Muito bem. Vamos então para a nossa assertiva 3. Tem lá assim, nos termos da lei de greve, a lei 7783 de 89. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o objetivo de frustrar a negociação
ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, a qual se denomina, isso aqui nós falamos já sobre isso, se denomina dia bloqueado? Não. Se denomina pagamento adiado? Não. Se denomina parte do tempo? Não. Se denomina lockout? Sim, lockout, gente. Se denomina ali dia bom? Não. Então, isso é também uma perguntinha bem fácil de ser respondida, tá? Bom, vamos para o número 4 agora. O direito de greve assegurado constitucionalmente não é absoluto. Os serviços e atividades essenciais são definidos por lei, ok? Que também disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ok? Nesse sentido, nos serviços e atividades essenciais, 2 pontos. Letra A. Caso empregadores e trabalhadores não cumpram a exigência da prestação durante a greve dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o poder público deverá assegurar tal prestação? Sim, 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 o poder público tem o dever de assegurar a prestação desses serviços indispensáveis, tá bom? Se os empregadores, os trabalhadores não cumprir com a exigência da prestação durante a greve, o poder público tem que ser responsabilizado. Ele tem que ser responsabilizado e ele sim vai chamar para ele então essa responsabilidade para poder aí assegurar essa prestação indispensável para toda a população, tá? Essa aqui é a certa. Se vocês estão lá fazendo um concurso, uma prova, bateu o olho, já viu que é certa, você nem lê o resto para dar tempo de fazer, tá? Isso aqui, gente, está no artigo 11, tá lá aqui, que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Lá no parágrafo único, são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, gente. Então, olha como é muito grave quando essas atividades elas têm uma paralisação. Lá no artigo 12 está que no caso de inobservância do disposto no artigo anterior, ou seja, no disposto do artigo 11, o poder público assegurará a prestação de serviços indispensáveis. Não está escrito ali no artigo que poderá assegurar. Gente, ele tem a obrigação, ele assegurará, tudo bem? Então, na falta desses serviços, né, por parte ali dos empregados, empregadores, o poder público vai assegurar então essa prestação aí para a população. No artigo 13, na greve em serviços ou atividades... Ah, tá, esse aqui já fala da outra questão. Então aqui, ó, na letra B dessa mesma questão tá assim: os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação de pelo menos 70% dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Gente, eu sei que uma afirmação dessa pode nos levar ao erro, tá? Quando fala ali, poxa, realmente, se nós não tiverem 70%, né, assegurado esses serviços essenciais, aí a população vai ficar, então, desamparada. Não existe porcentagem, gente. Não tem nenhuma um comentário sobre a porcentagem. Isso é decidido lá no tribunal, tá? Então, é o tribunal que vai entender quanto por cento daquele serviço vai ter que funcionar. Não tem isso prescrito em lei, não veio isso prescrito em lei, tá? Então, esquece esse negócio de porcentagem. A letra C, são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, se não atendidas, trazem prejuízos financeiros às empresas e à população. Gente, não, as empresas não. Aqui é que trazem prejuízos à população. Não vão colocar ali empresas, tá? Tá errado, então. A letra D, as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, ficam obrigados a comunicar a decisão da deflagração da greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas de paralisação. Já comentamos na questão passada. Não, é 72 horas de serviços essenciais. Não se esqueçam disso. E a letra E, as entidades sindicais são responsáveis por comunicar a decisão de deflagração da greve aos empregadores, aos usuários e ao Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 72 horas de paralisação. Veja que o período está correto, 72 horas de paralisação.
ali, deflagração de greves dos empregadores, ok, aos usuários, ok. O erro dessa aqui, gente, não menciona ali nos comentários que é o artigo 13 da lei, tá? Tem lá nos comentários do artigo 13, desculpa, na letra do artigo 13 da lei de greve, não obriga, então, essa comunicação, gente, ao Ministério do Trabalho, tá? Então, essa comunicação, ela deve ser feita, poderá ser feita apenas para empregadores e para os usuários desses serviços, tá bom? Então, essa aqui também está errada. Portanto, essa questão aqui, 4, é a letra A que é a correta, tá? Bom, na questão 5, gente, sobre o exercício do direito de greve, previsto na Lei 7783, de 28 de junho de 89, é incorreto afirmar. Letra A. Assim como a greve é um direito dos trabalhadores, é direito dos empregadores a paralisação das atividades, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, entre parênteses, o lockout. Gente, não é direito dos empregadores a paralisação das atividades, tá? O lockout é chamado de lockout isso, mas não é direito dos empregadores, tudo bem? Então, essa aqui é a errada, é a incorreta a letra A. Vamos para B. Na greve, os serviços ou atividades essenciais ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas de paralisação. Gente, correta. Essa aqui é uma correta. 72 horas, a gente já falou sobre isso 3 vezes, né? Nos serviços, letra C, nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Certíssima! Isso aqui é a letra da lei, tá? Letra D. Observadas as condições previstas na lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo ou convenção, laudo arbitral ou a decisão da Justiça do Trabalho. Certíssima também, letra da lei. E letra E, quando não se tratar de serviço ou atividade essencial, na forma da lei, a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Certíssima também, tudo letra da lei, lei seca, lei da greve. Leiam e não esquecerão jamais, tá? Gente, lá na 10ª semana, eu passei para vocês o seguinte. Na sua opinião, a reforma trabalhista prejudica o trabalhador? Haja vista a flexibilidade das atuais normas, que aí eu coloquei ali entre parênteses, o negociado versus o legislado. As respostas foram bastante convincentes, cada um colocou a sua opinião. Uns falaram que ficou tranquilo, que não, na verdade não feriu nenhum direito do trabalhador, está tudo definido em lei. E uns falaram que sim, retirou alguns direitos dos trabalhadores, houve a precarização do trabalho, cada um deu a sua opinião, parabéns. E é assim mesmo, vamos ter opinião, né, com essas questões aí polêmicas, tá? Gente, eu passei também um estudo de caso para vocês lá do Rafael, lembra? Que o Rafael, ele é o funcionário da papelaria Livro de Ouro Limitada. E desde a data de 18 de maio de 2019, desde 18 de maio de 2019. Então, ou seja, ele já entrou nessa papelaria aí, já com a reforma trabalhista. Cumprido o período aquisitivo de férias e iniciado o período concessivo, ou seja, período aquisitivo 18 de maio de 2019 até 18 de maio de 2020, né? Cumprido, aí começa o período concessivo a partir, então, do dia 19 de maio de 2020. Então, cumprido o período aquisitivo de férias e iniciado o período concessivo em 19 de maio, Rafael planejou uma viagem, coitado, com a sua esposa e com seu filho de 8 anos, no mês de julho. Ele organizou essa viagem para o mês de julho, visando o aproveitamento aí das férias escolares do filhinho dele. Empolgado, o Rafael se dirige ao seu empregador e lhe comunica sobre a viagem. Fala assim: ô empregador, eu vou viajar em julho porque meu filho
entro em férias, eu preciso aproveitar esse período, enfim, é um período em que eu posso viajar, senão eu não vou poder ir em nenhum outro período do ano. Então, ele comunica isso para o empregador, fala sobre a viagem que ele pretende fazer com a sua família, mas ele é advertido pelo empregador, tá? Porque ele fala o seguinte, que o funcionário não pode, que o Rafael não vai poder sair de férias nesse mês de julho, porque vai haver uma inauguração da nova loja, num novo endereço, e o seu empregador vai precisar dos serviços dele. Ele não vai dar férias para nenhum funcionário nesse mês. Aí eu coloquei ali que o Rafael, então, decepcionado, ele requeriu que suas férias, então, fossem fracionadas em 3 períodos, para ele poder viajar um pouquinho, tadinho, né? Então, 3 períodos de 10 dias, sendo 10 em julho, 10 em agosto e 10 em setembro. O empregador, gente, ele concorda e concede. Então, o empregador bonzinho fala assim, então tá, Rafael, vai lá viajar com a sua turma toda e eu vou fracionar essas férias para você. Vamos pegar um período aí de julho que não seja a inauguração da loja, ok? Ok. Aí eu perguntei ali que diante desse caso hipotético, gente, pode o empregador, então, escolher o período de férias do empregado? Indique o dispositivo legal. Pode. Não só pode, como deve. É obrigação do empregador escolher as férias, a data das férias dos seus empregados. Porque para ele é mais fácil. Ele vai saber quando tal empregado vai poder tirar férias para não interferir nas atividades empresariais dele, tá? Então, ali eu coloquei para indicar o dispositivo ali é o 136 da CLT, que de acordo com o caso ali, o empregador pode sim escolher então o melhor período, né, para o empregado então usufruir as suas férias, tá? Tranquilo também, vocês responderam bem. 2. O pedido de Rafael para fracionamento dessas férias, gente, em 3 períodos de 10 dias, está de acordo com a norma vigente? Está de acordo com a norma trabalhista? Explique indicando os dispositivos legais que regem essa matéria. Gente, não está de acordo com a norma trabalhista. Eu já expliquei para vocês sobre essa nova, sobre essa nova legislação aí, trabalhista, que agora as férias não podem ser fracionadas em 3 vezes. Até eles faziam esse fracionamento antigamente, mas agora não pode mais, tá? Então, as férias, por exemplo, ela pode ser fracionada em 3 períodos, mas não pode, ali como o Rafael pediu, de 10 dias. Tem que ser um período, não pode ser menor que 14 dias e os outros 2 menor que 5, tá? Isso tá lá no 134, parágrafo 1º da CLT. Fácil, 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 tá bom? Muito bem. E ali na terceira eu perguntei se o patrão, gente, vai sofrer alguma penalidade pela concordância em conceder o período aí que o Rafael pediu em fracionar em 3 vezes esse pagamento das férias. Qual a consequência? Gente, as decisões dos tribunais, elas penalizam o empregador para ele pagar novamente essas férias ao empregado, porque é obrigação do empregador saber essa nova legislação aí. Então, ele não pode dar férias aí um período menos de 14 dias, né? E os outros 2 menos de 5 dias, tá? Então, no caso, ele teria que pagar novamente essas férias aí para o seu empregado, para o Rafael, tá bom? No caso, se o Rafael aí pleiteasse, tá? Não se esqueçam disso, tem empregado que faz, fica por isso mesmo, mas não é o correto, você pode sofrer aí consequências. Gente, lá na 11ª semana, eu coloquei uma atividade avaliativa para vocês, onde a pergunta era a seguinte: com o advento da reforma trabalhista e a recente decisão do STF, naquela DIN que eu falei para vocês, né, do número 5938 do Distrito Federal, sobre a impossibilidade de trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres, como deve proceder o empregador que não conseguir realocar as suas funcionárias? Elas deverão ser afastadas por auxílio-doença, gravidez de risco, ou haverá a extensão da licença maternidade? Deverá o empregador arcar com o salário da funcionária por todo o período da gestação-lactação? Nossa Senhora, muita gente perguntando, me mandaram muitas mensagens perguntando como que era isso aqui. Gente, quando houve essa declaração de inconstitucionalidade ali, desses pedidos, né? Eles atestaram a condição das empregadas. Então, não, gente, essa situação, ela não pode jamais ser utilizada para afastar uma empregada gestante, que não pode ser realocada. O empregador, ele tem obrigação de realocar essa empregada. Se ele não conseguir realocar, gente, ele tem que bancar o salário da empregada, tá? Então, assim,
Ainda que tenha uma antecipação dessa licença maternidade, só pode ocorrer até 28 dias antes do parto, como diz lá o artigo 392, parágrafo 1º da CLT, tá? De mais a mais, com o auxílio doença e a licença maternidade, eles são benefícios outorgados aí pelo INSS. Qualquer ajuda, então, qualquer atitude, então, destinada a essa concessão indevida, né, ou por prazo superior ao estabelecido em lei, ainda que tenha fins de solucionar a eventual impossibilidade de realocação da empregada, pode ser considerada fraude, gente. E a empresa ela pode ser severamente punida, tá? Então, não pode fazer isso jamais. A empresa não pode pedir aí para essa empregada requerer aí esse afastamento, tá? Então, a única solução, gente, possível aí que o empregador tem é que, se ele não tem meios de fazer uma realocação às suas gestantes, ele vai ter que, sim, arcar com o salário dela, tá bom? Ele arca com o salário da funcionária durante todo o período ali da gestação, durante todo o período da lactação, por meio da concessão de uma licença remunerada. Então, ele não transfere esse ônus para a autarquia, para o INSS, ele não pode fazer isso, tá? Porque isso aí é considerado fraude. Então, ele tem que arcar sim com o salário dela, tá bom? Muito bem. Lá no fórum, no debate, eu perguntei o seguinte: quantas horas em itinere, né? Aquelas horas em itinere, que é o caminho ali do empregado para o trabalho, da casa do empregado para o trabalho e do trabalho para casa. Que foi modificado pela reforma trabalhista. Eu pedi para vocês darem uma opinião pessoal sobre o novo texto legal, que agora não conta mais como hora trabalhada. Muitos falaram que isso é uma injustiça, né, contra o empregado, que não pode acontecer isso, porque afinal de contas o empregado estava à disposição do empregador, e outros falam que não, que isso é o correto porque ele não estava à disposição do empregador. Gente, apesar de cada um ter a sua opinião pessoal, e devemos respeitar a opinião de cada um, porque aqui cada um vai ter mesmo, sempre vai pender mais para um lado que para o outro, isso é natural, mas a lei ela é clara, dizendo que não vale mais como período trabalhado, tá? Se o empregado sofrer um acidente de trabalho, aí sim é considerado acidente de trabalho, ele pode ir lá requerer, né? A empresa paga aqueles 15 primeiros dias, depois ele vai lá, requer o seu auxílio doença acidentário, e aí ele é afastado pelo INSS e ele tem estabilidade depois, eu já expliquei isso para vocês. Mas não é considerado hora trabalhada, tudo bem? Então isso também pacificado, tudo certo, sem polêmica mais, tá? Bom, lá nas atividades, eu pedi para vocês explicarem a modalidade do trabalho intermitente, né? Foi trazido aí pela nossa reforma trabalhista, para vocês apontarem as principais características. Eu nem preciso aqui falar muito do trabalho intermitente, lá no artigo 443, gente, lá no parágrafo 3º da CLT, né? Aquela modalidade de trabalho, então, que há uma prestação de serviços, né, com subordinação, mas ela não é contínua. Lembra que eu falei para vocês? Ela não é contínua, ela é de tempos período em período, mas não é o trabalho temporário, que para isso tem a nossa leizinha própria, não se esqueçam disso também. Essa aqui é regida, o intermitente é regida pela CLT, ok? Muito bem, aqui também vocês tranquilos responderam. E lá na 12ª semana, gente, eu pedi para vocês assinalarem a alternativa correta a respeito das novas regras advindas da terceirização, né? Ali tem a letra A, que a contratante não pode estender ao trabalhador da empresa da prestação de serviços os benefícios de alimentação, transporte, treinamento e atendimento médico destinado aos seus empregados, sob pena de reconhecimento do vínculo empregatício. Faltou aqui, gente, a ajuda médica e ambulatorial, tá? Só faltou isso aqui para ela estar certa. Então, ela ficou incompleta. Então, essa aqui é considerada errada. Na letra B, o empregado que for demitido da empresa contratante não poderá prestar serviços para esta, na qualidade de terceirizado, antes do decurso do prazo de 10 meses, contados a partir da sua demissão. Lembra? Não é 10, é 18 meses. Letra C, considera-se prestação de serviços a terceiros transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Perfeita, letra da lei, tudo certinho, igualzinho tá lá escrito, bonito, tá?
Essa é a correta. E a letra D, a contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com pessoa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, sendo solidariamente responsável pelas obrigações trabalhadas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços por parte dos trabalhadores. Gente, esqueçam esse solidariamente, é subsidiariamente, não esqueçam disso. Então, quando fala lá que a contratante, a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, ela é subsidiariamente responsável, tá? Então, esta está errada também. Vamos lá para mais uma. Aí eu coloquei ali um estudo de caso do Ricardo, não sei se vocês estão lembrados. O Ricardo, ele foi contratado pela prestadora de serviços Vigilantes e Companhia para exercer a função então de vigilante no estacionamento Casa Show Sertanejo, uma conhecida casa noturna da cidade. Após 2 meses de trabalho, o gerente da empresa começou a pedir então que o Ricardo não ficasse mais lá no estacionamento, que ele então ficasse fazendo esse serviço de segurança ali na porta da boate, ali da balada, tá? Ali do período das 22 às 2 da manhã. Depois ele poderia voltar para o estacionamento. Ali mais naquele horáriozinho, né, que o pessoal tá chegando, tá entrando, ele precisava de ajuda do Ricardo ali na portaria, de quarta a sábado. A empresa prestadora de serviços demitiu o Ricardo sem lhe pagar as seguintes verbas: 40% da multa rescisória e aviso prévio indenizado. Passados 5 meses, o Ricardo resolve então acionar a prestadora e a tomadora de serviços numa reclamatória trabalhista. Tá? Exigiu aí essas verbas de 40% da multa rescisória e do aviso prévio indenizado, porque afinal de contas ele é um trabalhador como qualquer outro e ele merece receber essas verbas, ele precisa receber essas verbas. Procurado então pela Justiça do Trabalho, os donos da prestadora, eles não foram encontrados, gente. Essa prestadora, ela faliu, os donos desapareceram, sumiram no mundo, ninguém mais acha esse pessoal. Colocaram até investigador aí para achar e não conseguiram encontrar. Bom, aí eu coloquei assim, com base nesses fatos, né, para responder o seguinte: pode a tomadora de serviços responder de que forma a ação trabalhista? Ali eu queria que vocês me respondessem se era de uma forma solidária ou subsidiária. Então, como eu já tinha falado muito para vocês essa questão subsidiária e solidária, é claro que vocês vão me responder, gente. A resposta é sim, pode a tomadora de serviços responder de forma subsidiária, pois a empresa, a prestadora de serviços, não existe mais, não se encontra ninguém e o empregado não pode ficar sem receber, tá? Isso ali está disposto no artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019 de 74, tá bom? E na B, eu perguntei aqui no caso de Ricardo, se poderá exigir da justiça valores referentes ao desvio de função. Ali, gente, vocês ficaram divididos. Metade da sala falou que podia e metade da sala falou que não podia. Pedir desvio de função, tá? Eu acho assim, vamos falar assim, eu como advogada do empregado, eu vou pedir desvio de função. Afinal de contas, ele foi contratado para trabalhar no estacionamento. Aí a gente vai lutar para comprovar que no estacionamento o trabalho dele era diferente do trabalho da portaria. Eu, como advogada da empresa, vou falar que não houve mudança na sua atividade. Que o que ele fazia no estacionamento, que era vigilância, ele fez ali na porta da empresa, inclusive no mesmo horário, né? Não vou desanimá-los. O correto é que realmente não há o desvio de função, gente, porque diz ali na lei o seguinte ali, ó. De comum acordo, o Ricardo, então, ele teria aceitado, né, trabalhar como segurança ali, função na qual a empresa prestadora de serviço se adequa. Segundo consta no artigo 5º-A, parágrafo 2º, os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local, de comum acordo entre as partes, tá? Isso aqui, na verdade, a gente fala muito do trabalho no home office. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser tanto lá, né, no espaço físico da empresa ou na sua casa. O Ricardo nem precisou sair dali, ele só mudou um pouquinho ali de área ali, né, a área ali da empresa. Ele estava no estacionamento ao lado e ele ia ali para a portaria ficar um pouquinho, tá? Mas aí vai depender também do caso concreto, vai depender
Tem advogado aí muito bom que defenderia aí a tese de que realmente houve um desvio de função, porque ele foi contratado para ser vigilante no estacionamento, tá? E que no estacionamento é diferente, tá? É mais arriscado, enfim, poderia até usar dessa tese. E tem advogado que não, que buscaria, o advogado da empresa no caso, buscaria aqui esse artigo e falaria que não, que ele inclusive pode trabalhar em outro local ali dentro, contanto que ele faça a mesma atividade, tá bom? É isso aí, gente, não tem muito segredo, né? Essas questões que eu passei para vocês. Quem assistiu às minhas aulas, quem leu o material, respondeu facilmente. Eu vi que muitos colocaram aí respostas iguaizinhas, né? Tô de olho em vocês, mas no geral as respostas foram certas, tá bom? Eu vou passar para vocês um texto sobre o desvio e o acúmulo de função para vocês darem uma lida, tá? Eu vou passar também um exercíciozinho para vocês fazerem para a aula de hoje. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Fiquem bem e até a nossa próxima semana, que, salvo engano, é a nossa revisão da prova, tá bom? Um abraço em todos vocês e até logo. Tchau, tchau!